A Decathlon lançou novos géis energéticos com uma nova forma e estes géis têm uma ótima relação qualidade-preço. Neste vídeo vou analisar em detalhe todos os géis da Decathlon. Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida. E hoje é dito falarmos sobre todos os géis energéticos da Decathlon e principalmente dos novos géis energéticos que eles lançaram. Tanto estes que eu tenho aqui como a versão hidro, que são uns géis mais líquidos. Antes de avançarmos, se ainda não me segues, então subscreve este canal, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, tens aqui a minha tag. E já sabes, como sempre, tens lá em baixo da descrição os links para poderes adquirir todos estes géis que eu vou falar, são links afiliados e é a tua forma de apoiar o canal e o trabalho que eu aqui faço. Então vamos a uma rápida introdução sobre estes géis da Decathlon. A Decathlon há muito tempo que tem géis energéticos, estes são géis tradicionais da Decathlon, que eu não sei há quanto tempo é que foram lançados, mas já são bem antigos. Entretanto, há uns anos eles lançaram uma versão hidro dos géis que depois retiraram do mercado por algum tempo e voltaram agora não só a versão hidro, como também esta versão Energy Gel+, que no fundo é uma nova forma destes géis mais tradicionais e agora tem uma forma melhorada que eu já vou falar em detalhe. Aproveitei o meu último longão antes da Maratona de Madrid para testar todos estes géis e levei cada um destes géis para experimentar durante esse treino e tomei um a cada 6 km. Isso permitiu-me perceber como é que funcionam os géis, como é que se tomam estes géis e como é que a própria embalagem se comporta durante um treino muito longo. Vou então agora falar sobre cada um destes géis e vou começar pelo gel mais tradicional, que tem no fundo duas variedades. Tem o Energy e tem o Energy+, ou aliás, Energy Gel e Energy Gel+. Aquilo que distingue o Energy Gel do Energy Gel+, é, segundo a Decathlon, a duração do treino ou da prova. Vá. Aqui o Energy Gel é mais direcionado para treinos ou provas até 3 horas, enquanto que o Energy Gel+, é mais direcionado para treinos ou provas superiores a 3 horas. Ambos têm cerca de 22, 23 gramas de hidratos de carbono por cada gel, portanto 22 gramas é um valor normal, ok? É um valor que esperado até em outras marcas bem conhecidas como a SIS, que também tem 22, a Mortin tem 25, portanto é um valor normal. E aqui este Energy Gel+, também tem cafeína, não tem muita cafeína, ok? Tem tem 20 mg de cafeína. Os géis que eu costumo tomar têm 100 mg, mas eu costumo tomar de forma alternada, portanto estes podes tomar só estes mesmo numa prova ou num treino, sem teres que alternar porque não tem assim muita cafeína. Depois também tem mais algumas vitaminas e BCAA, isto vai-te ajudar a recuperar melhor, vai-te ajudar a sentir menos fadiga num treino ou prova, portanto é de facto uma versão melhorada em relação, melhorada não, mais avançada vá, em relação ao gel Energy, ok? O que não tem o mais. Ambos os géis têm um rácio de 1:1, portanto apenas têm glucose e custam, consegues comprar por 1€ ou até menos, ok? Comprando em pack consegues este gel Energy Gel por menos de 1€ e este Energy Gel+ consegues por 1€ ou até menos, depende do pack, ok? Há packs com muita quantidade que eu acho que ninguém vai comprar, mas há mesmo packs com tipo 50 ou 60 géis, portanto consegues comprar também este por 1€ ou menos. Com o preço de 1€ mais ou menos, é um gel, é um preço quase imbatível, é muito complicado conseguir géis a este preço, não quer dizer que não consigas, mas não é fácil. E para um gel, mesmo que não queiras usar para provas, porque tipicamente em provas queremos ter géis muito específicos, ou podemos ter, mas pelo menos para treinos, só para gastar em treinos é impecável, porque é muito barato, tem aquilo que é essencial para um treino, 22 gramas de hidratos de carbono chega perfeitamente bem para um treino e podes tomar os que quiseres, como é óbvio, e a este preço acho que é imbatível. Isto, claro, se gostares da viscosidade. É um gel viscoso, ok, daqueles géis tipo mel, que eu não gosto muito, não sou um fã deste tipo de géis, mas há muitos de vocês que gostam destes géis mais viscosos e para que gastar mais dinheiro quando por cerca de 1€ tens aqui um gel impecável para os teus treinos. Estes géis, ambos têm um peso de 33 gramas, mais ou menos, 33, 34, depende às vezes, dava ali uns saltinhos na balança e é um peso leve, ok? Não só um peso leve, como o próprio tamanho do gel tem um tamanho bastante reduzido, portanto cabe muito bem nos bolsos para levares para um treino ou para uma prova. E já ia-me esquecendo, este Energy Gel+ também tem sódio, ok? Tem um pouco mais de sódio, não é assim muito, tem cerca de 50 mg de sódio, para uma maratona não é assim muito, mas
50 mg de sódio já é mais do que têm outros géis, como por exemplo os géis X-Go, que não têm assim tanto sódio. Portanto, ainda assim, de facto, é um bom gel para treinos mais longos ou para provas como maratona. Agora, como é que eu tomei no meu treino? Então, a abertura é bastante fácil, já te vou mostrar a abertura, mas depois a toma, é daqueles géis muito viscosos que eu não gosto, ok? Ficam ali na garganta presos e depois sinto a necessidade de beber água e estes géis requerem mesmo que tomes um pouco de água para ajudar a diluir isto no estômago e eu não gosto de ter que tomar água com os géis, não gosto de tomar muitos líquidos durante uma prova ou até um treino e não gosto de ter aquela sensação de um gel viscoso na minha garganta, isso a mim incomoda-me, ok? Sei que a muitos de vocês não faz qualquer confusão, a mim incomoda-me. Então vou aqui abrir o gel para te mostrar como é que é o seu grau de viscosidade, ok? A abertura é bastante fácil, é só abrir aqui, ele fica preso e não perdes aqui isto, não vai para o chão, nem tens que guardar isto no bolso até ao fim do teu treino, ou até encontrares um caixote de lixo. E vou-te mostrar agora a viscosidade, espero que consigas ver aqui bem no vídeo. Vais ver que ele é um gel, ok, viscoso, está ele aqui a pingar, pronto, é um gel bastante viscoso. Podes ver aqui no prato, ok? Não é daqueles géis que eu gosto muito de tomar, mas, bom, para quem gosta, então está aqui um gel com uma boa relação qualidade-preço, bastante barato e que serve perfeitamente, pelo menos para os teus treinos e até para as tuas provas. Vamos agora para a nova fórmula destes géis Energy+, que também tem, mais uma vez, duas variedades, ok? Tem o Energy Gel e o Energy Gel+. Então, o que é que muda nesta nova forma em relação à forma antiga? Ok, estes são da forma antiga, só para recordar, ok, que acabei de falar. Então, a nova forma, para já a viscosidade sinto que mudou um pouco, é um gel menos viscoso, ainda é viscoso, ainda é daqueles géis que eu não gosto muito de tomar, mas é um pouco menos viscoso, mesmo aqui, ok? Mesmo o barulho, tu vês logo que não é um gel assim tão viscoso como o outro e também mudou a nível de composição. Então temos aqui um gel agora com 30 gramas de hidratos de carbono, ok? Tínhamos 22 nos antigos e passámos para 30 gramas. 30 gramas num gel normal, ok? Hoje em dia já géis têm muito mais, mas são géis que são maiores, que são mesmo feitos para terem muitos hidratos de carbono e para tomarmos menos géis desses numa prova ou num treino. Portanto, 30 gramas de hidratos de carbono é um valor muito interessante para estar dentro de um gel, ainda mais ao preço que eles custam. Se comprares de forma individual, vai-te ficar assim um pouco mais caro. Este Energy Gel fica por cerca de 2,5€ de forma individual, ok? Não acho que compensa assim tanto. Mais uma vez, compensa sim comprar em packs. E há packs de 20, em que este gel, o mais simples, fica-te a cerca de 1,3€, 1,30€, e este fica-te a menos de 1,7€, ok? A este preço continua a ser um gel muito competitivo e não é fácil encontrar géis a este preço. Encontras, ok, por exemplo, os géis da SIS em promoção, às vezes há lojas que vendem quase fora do prazo, ficam mais ou menos a este preço, mas os géis da SIS têm menos hidratos de carbono, têm só 22, estes têm 30. Os géis da SIS também têm um rácio de 1:1 e este Energy Gel Mais tem um rácio de 2:1, ok? Já muda aqui um pouco as coisas. Deixa-me só voltar aqui um pouco atrás. O Energy Gel, o normal, tem um rácio de 1:1, ou seja, é só glucose. Olhando para os ingredientes, eu vejo lá um pouco de frutose, ok? Está lá um pouco de frutose, mas deve ser tão pouco que não chega para fazer um rácio de 2:1, ok? É por isso que este gel não está classificado como com um rácio de 2:1. Depois, o Energy Gel Mais, ok? Este sim é um rácio de 2:1 glucose e frutose. E mais uma vez, tal como os géis tradicionais, o gel mais simples está direcionado para treinos ou provas até 3 horas e o gel mais avançado está direcionado para treinos e provas superiores a 3 horas. Depois, este gel já tem também eletrólitos que não estão aqui dentro deste gel mais simples e que neste gel encontramos 70 mg de sódio, ok? O gel tradicional tem 50 mg, este tem 70, já é um pouco mais. Para mim, ainda está abaixo daquilo que eu quero ou queria ter para uma prova, onde eu tenho géis com 250 mg de sódio, mas um gel com 70 mg de sódio está, na minha opinião, claramente acima daquilo que a concorrência oferece. E vou-te relembrar que os géis X-Go, por exemplo, não têm sódio praticamente nenhum. Os próprios Mortin não têm sódio praticamente nenhum. Portanto, tens aqui um gel que, embora não tenha assim tanta quantidade de sódio como os melhores nesse capítulo, nesse aspecto do sódio,
ainda assim 70 mg de sódio é muito bom para um gel e provavelmente para a maioria de vocês que estão a ver, 70 mg poderá chegar, ou então podem complementar com outros produtos durante uma prova ou um treino. Algo que sinto que falta neste gel Energy Gel Mais é cafeína, ok? Estes géis, ao contrário da versão tradicional, não têm cafeína. Não percebi bem porquê, não sei se ainda é algum outro produto que ainda vai sair para o mercado. Eu perguntei à Decathlon, ainda não recebi a resposta sobre esse tema da cafeína. Se eu receber, entretanto, a resposta, eu ponho lá em baixo nos comentários e vou marcar. Portanto, quando vis este vídeo, vê lá nos comentários se há algum comentário da minha parte que explique este tema da cafeína, porque eu acho estranho não ter cafeína. Estou confiante que ainda vai sair aí um outro produto deste Energy Gel, outra versão deste Energy Gel Mais com cafeína, porque será muito bom para provas muito longas ou treinos muito longos. A nível de peso, estes géis continuam a ter um peso baixo. Este mais simples pesa 48 gramas e este aqui, o Energy Gel Mais, pesa 51 gramas. Portanto, mais ou menos 50 gramas num pacote, em cada pacote. Portanto, é um peso ainda assim leve e uma dimensão também reduzida, ok? Muito similar àquilo que são os géis da SIS. Eu até diria que são um pouco mais pequenos que os géis da SIS e ficam muito bem em qualquer bolso de um calção que leves para um treino ou uma prova. Agora, como é que eles se comportaram no treino que eu fiz? Bom, a nível de abertura, e vamos já também aqui testar a abertura, não foi uma abertura muito fácil, ele é que fica muito preso e custou-me um bocadinho abrir. Eu abri dois, ok, durante o treino destes, um de cada, e os dois tiveram esse problema. Vou já aqui mostrar-te se foi coincidência ou de facto é um gel que custa um pouco a abrir. Depois, a nível de toma, apesar de se parecer ser mais líquido, e é um pouco mais líquido que os géis tradicionais, ainda assim senti que era muito viscoso para mim, ok? Não tão viscoso como os tradicionais, mas ainda assim é mais viscoso daquilo que eu gostaria, é mais viscoso que um gel da SIS Go regular, portanto também não está dentro daquilo que eu procuro para um gel, ok? Mas, mais uma vez, muitos de vocês gostam de géis mais viscosos e então estes são de facto uma forma melhorada em relação à versão anterior. Entre estes géis e os géis da versão anterior, eu prefiro claramente estes géis, ok? Não há dúvidas, são mais avançados. Este então, Energy Gel Mais, com rácio de 2:1, permite consumir mais géis caso queiras durante 1 hora, por causa do rácio de 2:1, ok? Isso então, claramente, é uma mais-valia para este gel. Depois é um pouco menos viscoso, é um pouco mais caro que o outro gel tradicional, portanto, para um treino, acho que o outro serve perfeitamente bem, a não ser que procures ter um pouco mais de sódio ou de facto teres aqui o rácio 2:1 para tomar mais géis, ok? Mas essa decisão depois capta-te, ok? Poupar um pouco mais e usar géis tradicionais, ou então gastares um pouco mais de dinheiro, mas tens aqui acesso a algo mais avançado para os teus treinos ou provas. Agora então vou abrir o gel, vou aqui abrir este gel mais simples para te mostrar como é que é a sua viscosidade. Primeiro vamos ver como é que corre aqui a abertura. Ok, correu bem. Isto quer dizer que se calhar durante o treino eu tinha as mãos muito suadas e tive aqui alguma dificuldade, mas como viste abri bastante bem aqui o gel sem qualquer problema, mas é normal, há géis que com as mãos suadas podem ser aqui um pouco mais complicados de abrir e eu de facto no treino tive aqui alguma dificuldade. Vou agora mostrar-te a viscosidade do gel, ok? Nota que, como eu disse, é um gel também viscoso, menos que o outro tradicional. Vamos lá ver como é que vai cair. Olha, visto está a pingar, já pinga, ok? Pronto, claramente é um gel menos viscoso que o tradicional e aqui, agora vai pingar, não te posso mostrar que vai pingar no chão, ok? Mas vê-se claramente aqui no prato, está aqui o gel, o amarelo, não sei se consegues ver, aqui o amarelo é o viscoso antigo, este mais vermelho é o novo e vê-se claramente que é mais líquido, ok? Se eu entornar assim, ele quase que pica. Não sei se conseguiste ver, mas este gel é claramente mais líquido que o gel tradicional, portanto é uma versão bem melhor. Ainda assim, como eu te disse, durante a toma não o senti muito líquido, ok? Portanto, não é daqueles géis que me agradam assim muito. Agora, vamos então aos géis Hydro, que, como eu disse, já existiram há alguns anos atrás na Decathlon, saíram de cena, saíram do mercado e agora voltaram e é um gel, este sim, um gel líquido, ok? É daqueles géis que eu gosto de tomar. Estes géis têm apenas 24 gramas de hidratos de carbono por pacote, ok? Em contraste com as 30 do gel, da nova fórmula do gel Energy+. Para mim é uma pena, gostava que tivessem 30 gramas de hidratos de carbono, mas vá, 24 é aproximado, também não é por aí que nós nos vamos chatear, ok? Estes géis têm duas versões, versão com cafeína,
ok? Com 80 mg de cafeína, já é um bom valor, ok? Está próximo dos 100 que eu costumo tomar, 80 está ótimo, e uma versão sem cafeína, ok? Ambos têm 24 gramas de hidratos de carbono por pacote. Ambos estes géis têm também 92 mg de sódio por cada pacote, um bom valor, ok? Também não está nas 250 do gel que eu costumo tomar em prova, o HSN, mas 92 mg de sódio por pacote é excelente, ok? É mesmo muito bom, não é fácil encontrar um gel com tanto sódio num pacote, ok? Portanto, se és um corredor que procura repor eletrólitos durante um treino ou prova, este gel é bom para isso. A nível de preço, é um gel que fica-te, tu compras em packs de 4 e fica-te a 1,7 euros por cada gel. É um bom preço. Mais uma vez, a este preço não é fácil encontrar um gel que tenha também estas características. Os géis da SIS têm mais ou menos os mesmos hidratos de carbono, mas não têm sódio. Os géis da SIS com cafeína já chegam aos 2 euros, portanto, a 1,7 é uma ótima relação qualidade-preço e, mais uma vez, mesmo que não gostes de usar estes géis ou não queiras usar estes géis em prova porque precisas de algo mais específico, para treinos estão claramente à altura. E, sinceramente, para os meus treinos, por serem aquelas versões que eu gosto mais líquidas, ok? Vejo que é bastante líquido e isto não só é bom para tomar para mim, porque entra muito melhor aqui no estômago, mas também é bom por ser mais líquido e não preciso de tomar água, ok? E mesmo estes géis da Energy Gel são um pouco mais líquidos, mas estes também requerem água, ok? Eu acho que não disse isso quando falei destes géis, mas estes também requerem de ser tomados com água porque ainda são assim um pouco viscosos. Estes são bastante líquidos e não requer toma com água, podes só tomar estes géis e para mim são ideais. Tipicamente géis mais líquidos são mais pesados, estes géis pesam 65 gramas, ok? Ainda assim é um peso bom para géis destes líquidos. O rácio é um rácio 1:1, é pena, gostava que a Decathlon tivesse feito também estes géis como um rácio 2:1, tal como fez nesta fórmula mais avançada, mas bom, pelo menos para um treino, para treinos longões, serve perfeitamente, porque eu também não vou tomar muitos géis, mesmo em prova eu não tomo mais do que 2 géis destes por hora, portanto o rácio 1:1 serve perfeitamente, ok? E é um gel, sinceramente, que eu usaria perfeitamente bem numa prova. Já usei géis da CISGO, só CISGO em prova, com menos hidratos de carbono, é quase igual, 22 na SIS, este tem 24, e depois também tem a cafeína, este não tem, portanto daria para intervalar a cada 6 km um sem cafeína e outro com cafeína, e temos aqui uma combinação muito boa para usar em treinos e em provas. No treino que eu fiz, a toma foi muito simples, foi só abrir mais uma vez, a capinha já vou abrir, ok? Espera um bocadinho. Aqui a tampinha fica aqui presa ao gel e depois por ser líquido toma-se muito bem. A boca é fina, ok? Portanto o gel é líquido, mas não vai escorrer para o chão, não vai saltar do pacote, ok? Que a boca é fina e tens mesmo que apertar dentro da boca para ele sair. Portanto, podes abri-lo e depois aos poucos, claro que desde que não apertes quando corres, não é? Aí vai sempre sair gel, mas dá para abrir e tomar aos poucos durante o teu treino ou prova. Vou então abrir este gel para tu veres como ele é muito mais líquido, ok? A abertura também é simples, ok? Já está. Isto incomoda aqui um bocadinho às vezes que eu estou aqui a beber, ok? Eu prefiro sinceramente aqueles que saem tudo, mas tu abres com força, se abres com força isto vai arrancar, ok? Não é um tema. Tens que abrir devagar para não arrancar, se for com muita força vais arrancar isto. Agora, vou-te mostrar então como ele é líquido. Vamos cá ver, ok, aqui põe isto aqui a jeito. Estás pronto? Vamos lá. Ok, estás a ver? É quase água, até salpica, ok? Isto é quase água, é muito mais líquido. Aqui no prato então é mesmo quase água. Para mim isto é ótimo. É este tipo de géis que eu gosto de tomar, que eu gosto de tomar tanto em prova como em treino. Eu em treino admito tomar um gel mais viscoso, porque depois posso beber água e é um treino, ok? Mas ainda assim prefiro estes. Portanto, estes géis para mim são mesmo impecáveis, um bom preço, a 1,7 euros por cada pacote. É muito difícil conseguir melhor, ok? Mais uma vez, a SIS costuma ter uns valores muito em conta, com promoções, ok? Comprados em lojas têm promoções, mas com cafeína a 1,7 é difícil de encontrar. Só para comparar, estes géis que têm sido a minha eleição para as últimas provas, maratonas, estes géis custam dos 2,20 €, 2,50 €, ok? Grande diferença para 1,7, ok? E
são géis que têm mais sódio, ok? Mas depois tudo o resto não há assim grande diferença. Portanto, é um gel bastante competitivo. Agora, vamos a um comparativo entre todos os géis, ok? Todas estas versões que estão aqui, as 3 versões de géis que a Decathlon tem. E vamos começar pelos hidratos de carbono. Então, a nível de hidratos de carbono, tens no gel mais tradicional 22 gramas, depois tens no gel Nova Forma 30 gramas e no gel Hidro tens 24 gramas de hidratos de carbono por cada pacote, ok? E isto, mais uma vez, está muito enquadrado com aquilo que temos no mercado. Os da SIS têm 22, Morten tem 25 e os meus da HSN têm 30. Portanto, a nível de hidratos de carbono, tens aqui uns géis bastante bem enquadrados. A níveis de altura, são também géis que são baixos, em relação àquilo que também temos no mercado. Temos estes mais tradicionais com 14 cm de altura, os géis Nova Forma com 15 cm de altura e os géis Hidro com 16,5 cm de altura. Portanto, está bastante alinhado ou até mais baixo que aquilo que é alguma da concorrência, e a altura é importante para tu saberes se isto vai ou não caber no bolso que tu usas nas tuas corridas. A nível de peso, temos o gel mais tradicional com 33 gramas, o gel, a Nova Fórmula, depende da versão, ok? A versão mais simples são 48 gramas, a versão com o mais, para treinos mais prolongados, são 51 gramas e depois temos o gel Hidro com 65 gramas. Mais uma vez, são pesos bastante bons para aquilo que a concorrência oferece. A concorrência mais direta, ok? Os Morten são muito leves, por exemplo, são muito pequenos, mas a concorrência mais direta é o que diria, por exemplo, o SIS. Eu falo muito do SIS porque o SIS tem um ótimo preço e uma ótima relação qualidade-preço, ok? Portanto, a nível da concorrência, este peso dos géis da Decathlon estão bastante bem alinhados. Depois, a nível de viscosidade, temos géis mais tradicionais, muito viscosos. Os géis Nova Forma são menos viscosos, pouco viscosos, e os géis Hidro são géis bastante líquidos, ok? Porque são, para mim, aqueles que eu prefiro. A nível de preços, vou dar aqui um preço médio, porque isto varia dependendo da quantidade que tu compras, e compensa mais comprar em pack, ok? Compra sempre em packs porque é muito mais vantajoso. Com alguns destes géis comprados de forma individual acabam de ter um preço não tão competitivo. Então, um preço médio, ok? Mais ou menos, o gel mais tradicional fica-te a cerca de 1 euro, o gel Nova Fórmula fica-te entre 1.3 a 1.65 euros, depende se é a versão para treinos mais curtos ou mais longos, e o gel mais viscoso, aliás, o gel mais líquido, o gel Hidro, fica-te a 1.7 euros, ok? Estes preços acho que são imbatíveis. Há géis também a este preço, há géis até mais baratos, mas são géis que eu não conheço assim tanto, são de marcas muito conhecidas às vezes. Portanto, olhando para a concorrência mais conhecida, estes preços estão, vou dizer mesmo, imbatíveis, e vou repetir isto, mesmo que não queiras usar para aquilo que é uma prova, porque não podem ter aqui algum componente que tu queiras, para treinos, não acho que haja necessidade de gastar assim tanto dinheiro, a não ser aqueles treinos onde estás a afinar a tua nutrição e hidratação. Este é mesmo que ser com os géis que levas para a prova. Todos os outros, acho que está aqui uma combinação fantástica que podes usar e poupar algum dinheiro. Ok, agora em jeito de conclusão. Bom, primeiro lembra-te que açúcar é açúcar, ok? O açúcar da Morten é igual ao açúcar da Decathlon. É açúcar, ok? Nós estamos a pagar açúcar. Portanto, não penses que pagares açúcar a 3 euros ou 4 euros é um açúcar melhor que os outros. O que muda é a fórmula. Isto tens de ter em atenção, ok? A composição, o rácio, os ingredientes, se tem sódio, se tem outros eletrólitos, se tem cafeína, é isso que importa, porque açúcar, mais uma vez, é açúcar. E tendo Faixa uma marca muito conhecida como pouco conhecida, o que mais importa é aquilo que tu preferes, ok? É aquilo que tu testaste no teu treino e é aquilo que resulta contigo. Portanto, esquece as marcas, ok? E foca-te nas composições e, acima de tudo, foca-te naquilo que corre bem nos teus treinos. Portanto, vou assim repetir aqui um pouco aquilo que eu já disse. Já de conclusão, temos aqui 3 variedades para todo tipo de gostos, mais viscosos e mais líquidos, com mais ou menos cafeína, mais ou menos hidratos de carbono, e acho que a este preço são opções muito boas para os teus treinos ou até provas. A minha primeira maratona, a Maratona do Porto, já há alguns anos, eu fiz com apenas estes géis, ok? Intervalei, não me recordo se intervalei estes com os normais sem cafeína ou só tomei estes os mais, mas fiz a minha primeira maratona em 4 horas, um pouco a menos de 4 horas, só com estes géis e não tive qualquer problema de cansaço nem falta de energia, ok? Portanto, servem perfeitamente para provas.
acho que depois começam a ser curtos quando estás a falar de maior intensidade, ok? Por falta aqui um pouco mais de sódio, por exemplo, um pouco mais de cafeína, mas para isso tens aqui, por exemplo, esta versão hidro, ok? Que tem mais sódio e mais cafeína, ou então tens aqui a versão na forma melhorada, num rácio de 2:1, que te permite tomar mais géis por hora, ok? Portanto, há aqui um pouco de um gel para todos os gostos e cabe a ti escolher qual é aquele que mais se adequa para ti. Agora, qual é que é a minha opinião? E eu acho que já disse agora, bom, para treinos, poderia usar qualquer um destes sem qualquer problema. Eu prefiro os mais líquidos porque eu não gosto de sentir ali viscosidade, mas usaria sem qualquer problema qualquer um destes géis para todo o tipo de treinos, ok? Depois, para prova, também usaria sem qualquer problema todos estes géis para provas, exceto maratona, ok? Para maratona não usaria qualquer um destes géis. Para maratonas apenas usaria a versão hidro por causa da cafeína, essencialmente, e porque tem mais sódio, ok? É uma versão, para mim, melhor para aquilo que é maratonas, se eu apenas tomar 2 géis por hora. Se por algum motivo quiser tomar mais do que 2 géis por hora, então convém ser aqui este Energy Gel+, que tem um rácio 2:1, ok? Mas para o meu caso em específico, maratonas seria esta versão hidro, tudo o resto, treinos ou provas, para mim, qualquer um deles serviria perfeitamente. Ainda assim, eu prefiro sempre esta versão hidro. E chegamos ao fim desta análise aos géis da Decathlon. Se tiveres dúvidas, comentários, o que quiseres, coloca lá em baixo que eu vou sempre responder-te. Lembra-te que tens também lá em baixo na descrição os links afiliados para poderes comprar estes géis ou outros produtos caso queiras. Se és novo neste canal, lembra-te de subscrever, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue-me no Instagram e fica por aí. Até à próxima.